Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. Espelha a tua vida, veda de ilusão. Não fica maluco e morrer da solidão. Precisa ter cuidado para sofrer. É preciso saber viver. Dentro do teatro oprimido, o trabalho é esse, você poder ver, né, como o oprimido pode se identificar, podendo ser, em alguns momentos, opressor ou oprimido, mas a gente tem esse recorte claro, né, de um teatro do oprimido. Não é um teatro que é feito pelos opressores, então é um teatro que é feito pela maioria da população marginalizada, dos trabalhadores, negros e negras, né, das pessoas na favela, como foi colocado aqui na apresentação, onde a gente tem esse trabalho e dessa metodologia que ela é utilizada nos mais diversos cantos do globo. A gente brinca, né, que foi uma trilogia. A gente trabalha primeiro com branco e preto, depois a gente foi para o extremamente colorido e agora a gente traz os tons pastéis como uma forma de unir o sofrimento, a alegria, e o Ecos é uma busca da gente entender, uma busca, né, gente, onde está o caminho do meio. Eu perguntei para a professora de arte lá, o que vocês veem a arte? Olha, Sérgio, nós vemos a arte como um organismo. Um organismo, ela depende de todos os órgãos para funcionar. Então, na arte, na escola, nós precisamos de todas as pessoas. A gente pede simplesmente só para trabalhar e está mostrando essa capacidade, essa potencialidade da pessoa com deficiência. Então, Surdodum, esses anos todos, a gente tenta, pelo menos, dar essa parcelinha e plantar essa sementinha para florescer um monte de coisa bacana. O que as pessoas vão ver é a superação dos seus próprios limites. Essas meninas, esses meninos mostram que tudo é possível quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. E elas seguem a frase que elas ouviram na primeira aula. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Que um dia vocês irão brilhar como as estrelas. O limite deles pra mim, foi a Libras. Quando eu aprendi Libras, que eu sento com eles, não tem mais nenhum tipo de limite. No tablado não tem limite, não tem surdo, não tem pessoa com deficiência, não tem nada. A gente ali é ator fazendo teatro. Algumas pessoas foram rotuladas como incapazes, como deficientes intelectuais, porque a deficiência intelectual não é algo transitório, ela é uma incapacidade permanente. Pra gente, a reflexão de o que a gente pensa que é deficiência, né? E como a gente contribui para mudar isso? Posso falar de cadeira ou de muleta, né? Sempre brinco, né? Que foi muito difícil. O preconceito, ele mata. E eu consegui sobreviver. Eu fui um Dom Quixote e enfrentei de cara, né, a arte, né, na remoção das barreiras arquitetônicas, barreiras humanas, enfim. Então eu acredito muito na arte como essa ferramenta de transformação. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa abraçar um mundo com uma visão inclusiva. E isso vai além da acessibilidade ou da inclusão de uma criança com deficiência na escola.
A gente vai conseguir incluir quando a gente respeitar e quando a gente conseguir valorizar as pessoas no que elas são diferentes da gente, né? Eu estou do lado que acredita que nós somos todos muito, muito, muito especiais. Fico feliz com a realização desse evento, porque a gente precisava também, como a Lu, como vocês, dar uma olhadinha para o lado e ver que tem mais gente fazendo coisas nessa direção, né? Onde o importante somos nós, os humanos. O que a gente produz de arte é bacana, faz bem para os nossos atores, tem a sua relevância, mas é a pessoa, é na pessoa que a gente tem que focar, porque a gente sente dor. Então, dentro das possibilidades de procurar a melhor opção. Todo mundo sente. Ninguém gosta de ser realidade não é sempre o que parece. Ficar em segundo lugar. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guerre, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento, nós estamos nessa. Tá junto, tá junto. Primeiro eu quero agradecer muitíssimo o convite, né, de vocês, organizadores, parabenizar os organizadores por esse grande evento. Eu não sou técnico, eu simplesmente sou um sobrevivente do Holocausto brasileiro, né? Porque eu saí da invisibilidade, né? E graças à arte, acho que foi muito oportuno esse evento falando, né? A arte como instrumento de transformação. E posso falar de cadeira ou de muleta, né? Sempre brinco, né? Que foi muito difícil. O preconceito, ele mata. E eu consegui sobreviver. Eu fui um Dom Quixote e enfrentei de cara, né, a arte, né, na remoção das barreiras arquitetônicas, barreiras humanas, enfim. Então, eu acredito muito na arte como essa ferramenta de transformação. Como eu não sei... primeiro, é o seguinte, a arte foi importante em 2 momentos na minha vida. Na minha infância, posso chamar até de resiliência, quando contraí a poliomielite, de tanto levar seringada no braço, virou uma ferida só, meu pai aplicava injeção, ele não tinha noção, né? E quando eu contraí a poliomielite. Então, a minha salvação foi a arte, depois vocês vão ver. E depois, o segundo momento foi em 81, quando eu deparei com o extremo da segregação, um quadro dantesco quando encontrei as pessoas com deficiência, o que eu não encontrei com palavras, porque havia uma cultura da invisibilidade, então o cartoon falou por si. Tá? Então, eu acredito piamente na arte como essa ferramenta, né, de cidadania, transformação, enfim. Mas eu não quero me prolongar, que a imagem vai falar por si, eu também tenho que economizar minha garganta, tá? Senão vai sair daqui a pouco. Aí você vai ter tradução em libras. Tá? Ok, então vamos clicar aí. Tá? Você não conhece, não? Eu estou falando de Cachoeiro de Itapemirim. Pois é, ela foi lá e bateu um papo com o cartunista Ricardo Ferraz. Ricardo desenvolve uma arte com conteúdo direcionado para a educação e para a luta pelos direitos dos deficientes físicos. Conheça agora um pouco desse nosso artista que já ganhou o mundo com seus desenhos. Essa vinheta que você acaba de assistir é uma criação do artista Ricardo Ferraz. O cartunista Ricardo Ferraz tem trabalhos divulgados na Europa, Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Austrália. Já ilustrou diversos livros didáticos e revistas. Ricardo também é autor do livro Visão e Revisão, Conceito e Preconceito, no qual ele aborda aspectos do dia a dia de pessoas com deficiência física. E o movimento está aqui hoje em Cachoeiro de Itapemirim, terra de grandes talentos da literatura, da música e do desenho também. Ricardo, fala pra gente, como é que começou a sua história com a arte do desenho?
É uma longa história, mas posso resumir que hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa conhecida, nacional e até internacional, graças à arte. Tudo foi quando contraí a poliomielite aos 5 anos de idade. Eu morava no campo, né, de uma criança que brincava, que corria, de repente me vi privado numa cama. E sem contato com crianças, né, da minha idade, eu chorava muito, revoltado. Mas até que um dia eu encontrei a minha salvação, que foi um papel de embrulho. E ali comecei a rabiscar. Quando eu rabiscava, o tempo passava, né? E quando acabava, não tinha mais espaço naquele papel, a minha estratégia era chorar. Mamãe, eu quero pão. Aí minha mãe comprava um pacote de pães, o que eu fazia? Eu pegava os pães, jogava fora e ficava com o papel. Então, assim começou o meu amor, a minha paixão pelo desenho. Fala um pouco sobre a sua proposta, a proposta do seu trabalho. Olha, eu fui talvez um cartunista pioneiro, né? Fui o primeiro cartunista a abordar de forma crítica e humorada a problemática das pessoas com deficiência. Então, desde 1981, que eu venho levando esse tema para uma discussão, para provocar uma reflexão da sociedade. E eu posso falar de cadeiras, ou seja, de muletas, né? Porque tem a minha deficiência, tem a minha militância e a minha indignação com o preconceito, né? Então, acho que é importante, usei essa importante arma, né? A arte remove montanhas. Então, levei essa temática para o cartoon de uma forma leve, né? Sutil. E a proposta realmente é sensibilizar a sociedade, né? Do grande problema, né? Dessa doença da humanidade que chama preconceito. E o desenho do artista também ganhou movimento, com 3 vinhetas que ele criou para a Rede Globo. Eu falei, por que não ver meu desenho na Rede Globo? Como eu sou teimoso, eu peguei esse desenho que eu tinha feito em 1981. 20 anos depois, a Rede Globo promoveu um concurso daquelas vinhetinhas. Aí imaginei 2 pessoas andando no espaço urbano, de cadeira de rodas. De repente, eles encontram essa barreira, né, a escada, os degraus. E aí, fere um direito universal de ir e vir. Aqui eles encontraram a solução. A solução é essa. Eles pegam uma ponta da escada, sacode a escada, puxa, transforma em uma rampa. Será que essa rampa ela será útil apenas para as pessoas que usam cadeira de rodas? Não. Aqui tem uma mãe empurrando um carro baby, uma criança de skate, uma pessoa de idade. Esse é o conceito do desenho universal, né? O direito de todos. O cartunista não para. Há mais de 20 anos, ele ensina a arte do desenho, sempre abordando a temática da exclusão social para crianças e adolescentes no projeto Desenhando no Amanhã, no município de Cachoeiro de Itapemirim. E para quem gostou do trabalho do Ricardo Ferraz e quer entrar em contato com ele para conhecer melhor, é só entrar em contato através do... Olha, pode ser e-mail, é Ricardo Ferraz, tudo junto, 33@yahoo.com.br, ou meu telefone, que é o código 28 3522 4614. Isso aí. Agora vem as vinhetas, né? Essa foi a primeira vinheta da Rede Globo aborda acessibilidade, sem corte agora, né? Eu venci em 2001, foi a primeira vinheta, primeiro concurso que a Rede Globo promoveu. Mandei os trabalhos, mas só que não abordando mais a temática, para não ficar estigmatizado, né? Abordando outros temas. Venci em 2001, venci o concurso em 2002. Mandei meu trabalho em 2003, em 2004, não foi aprovado, bateu na bola, bateu na trave e voltou. Mas mandei em 2005, então essa foi a terceira, né? Mandei em 2006, não foi aprovada. Mas eu fui persistente, né? Determinação. Esse é o tema incentivo à leitura. Então essa foi a última vinheta da Rede Globo. Dos 7 concursos que a Rede Globo promoveu, modéstia à parte, numa mesa de cozinha, usando um copo, eu venci 4 concursos. Esse aqui é uma exposição que eu fiz no Rio de Janeiro,
com apoio da Rede Globo, na Casa de Cultura Laura Alvinho, né? Visão e revisão. Conceito e preconceito. Coletânea de cartoons de Ricardo Ferraz. Uma visão crítica das dificuldades vividas pelos deficientes físicos no Brasil. Apoio Rede Globo. Pois é, isso aí é um resumo. Agora eu vou mostrar um PowerPoint, se possível, bem rápido, né? Pois é, então no meio do caminho tinha uma pedra, resiliência, né? Da invisibilidade, a visibilidade cultural ao protagonismo, né? Porque o meu pai era fazendeiro, mas ele vendeu a fazenda, foi morar numa cidade, Lagedão. Lagedão vem de pedra, então tinha uma pedra no meu caminho, então minha vida nunca foi mole, tá? Sinônimo de pedra, né? Lagedão. A divisa Minas e Bahia corta a cidade. Na parte de Minas, no lado da pedra, é uma parte extremamente pobre. Essa é uma cidade dominada por... É uma sede dos grandes fazendeiros. E é um contraste muito grande. Ou muito rico, extremamente rico, ou extremamente pobre. Mas como meu pai vendeu a fazenda e não soube administrar o dinheiro, ficou extremamente pobre. Tá? E ser pobre numa cidade onde há onde há muito preconceito, né, fica muito difícil, né? E ser deficiente também e pobre, aí é complicado. Essa era o cenário onde a gente vivia, num lugar, infelizmente, né, extremamente paupérrimo mesmo. E eu passei uma infância rica, né, porque vivi no meio dos pobres. Mas na cultura daquela cidade, a pessoa com deficiência, o aleijado, ele era obrigado a pedir esmola, né? Porque não tinha uma profissão. A profissão era pessoas, né, do campo, né, pessoas analfabetas, enfim. Então era muito comum a gente ver pessoas pedindo esmola. Mas como eu não queria pedir esmola, eu fiz a minha própria caixa de engraxar, tá? Arrastando a bunda no chão e engraxando sapatos, para não pedir esmola. Mas, na minha adolescência, eu falei, eu vou pedir emprego aqui na minha cidade. E chegando, tem uma sapataria de concerto, eu cheguei, tinha um senhor carrancudo, eu falei, moço, está precisando de alguém para trabalhar? Aí ele falou, rapaz, some daqui, vai pedir sua esmola, você não pode trabalhar. Eu falei, eu posso trabalhar sim. Ele falou, não, você não pode trabalhar. Vai, some daqui, aleijado. Vai pedir sua esmola, que é melhor. Eu comecei a questionar. Eu falei, não tem futuro nessa cidade. E eu tinha uns amigos que moravam em Cachoeiro, Itapemirim, no Espírito Santo. Eu tive uma ideia. Eu falei assim, acho que eu vou fugir dessa cidade. Aí cheguei para o meu pai e falei, meu pai, eu posso passar uns dias na casa de um amigo lá em Cachoeiro? Aí meu pai, não, você tem apenas 13, 14 anos, não vai não. Eu teimei, insisti, aí ganhei no cansaço. Peguei um ônibus, fugindo daquela cidade, cheguei em Cachoeiro, não encontrei meus amigos, aí voltei a engraxar. Sinceramente, foi um momento crítico, comi o pão que o diabo amassou. Mas eu não perdi o direito de sonhar. Voltei a engraxar sapatos, vivi um momento crítico, o extremo também da segregação, da invisibilidade, né, que era uma cidade... falando de Cachoeiro, mais uma pedra que eu encontrei. Isso aí já é Cachoeiro Itapemirim. Então, chegando em Cachoeiro Itapemirim, não encontrei os amigos, passei muito aperto, mas eu não perdi o direito de sonhar. E, mais tarde, eu fui morar numa casa do estudante, onde foi meu primeiro trabalho, onde foi meu segundo lar. E mais tarde eu voltei a estudar e fui, com pouco tempo, com contato com um estudante, fui presidente do maior, fui presidente do Grêmio da maior escola de Cachoeiro. Pois é, então ali eu já comecei a ter uma certa visibilidade. Mas em 81 eu fui convidado a articular um movimento de pessoas com deficiência. E Cachoeiro, como vocês estão vendo, tem uma topografia muito acidentada. O tema da ONU era participação, plena igualdade de direitos. Só que eu não sabia onde essas pessoas viviam, onde moravam.
eu tive que subir todos os morros da cidade à procura dessas pessoas. Eu fui muito mal recebido pelos familiares, porque eu encontrei a maior barreira que eu encontrei através dos familiares. Ora, a superproteção e ora, o abandono. Eu encontrei jovens amarrados em suas camas e alguns pais diziam, ele fica amarrado porque ele não consegue, ele é muito nervoso, só assim eu consigo trabalhar em paz. E para tirar esse pessoal de casa foi muito difícil. Tá? Eu praticamente arranquei essas pessoas de dentro de casa. O que eu não consegui denunciar com palavras, né, era uma utopia falar em participação plena, igualdade de direitos. Aí, diante daquele quadro dantesco, eu falei, meu Deus, como que eu vou denunciar esse quadro? Não havia uma cultura, não havia um meio de comunicação. Eu pensei, por que não levar o cartoon, né, que o Paulo Francis dizia, um cartoon vale milhares de palavras para um povo que se nega as primeiras letras. Né? Então, o que eu não consegui expressar com palavra, eu levei essa temática para o cartoon. Então, esse foi o meu primeiro desenho, mostrando as barreiras arquitetônicas e as barreiras humanas. Então, nós estávamos numa posição passiva. E uma coisa importante é que eu usei o humor para falar, então foi fundamental, o cartoon e o humor. Né? Então, acho que esse cartoon tem a pergunta e a resposta imediata. Né? Mostrando as barreiras arquitetônicas, inclusive esse que deu origem a 81, deu origem à vinda da Rede Globo. Né? E eu comecei a mostrar que a deficiência não estava no indivíduo, mas sim na sociedade. Né? Então, falando de dignidade, direito, deveres, era uma utopia. Né? Mas era um tema que eu, como falei, posso falar de cadeira, então eu tinha a indignação e a esperança de transformação através da arte. Né? E mostrei que as barreiras, que as pessoas têm aquela visão de que a acessibilidade é coisa só para as pessoas com deficiência. Não, quis mostrar que a acessibilidade contempla a diversidade. Mostrei as barreiras, né, que toda sociedade enfrenta. Né? Imagine, digamos, uma sociedade que vai envelhecer daqui 20 e poucos anos, vão ter uma geração de idosos, né? As mães com carro baby. Então, quero mostrar, a gente tem que mostrar a acessibilidade, contempla a todos. Né? E mostrei o caminho também. Mostrei o caminho, a acessibilidade é um direito de todos. Também levei esse trabalho para as exposições. Eu fui o primeiro cartunista. Não fico pensando, esse cara só fala que eu fui o primeiro, mas fui. Eu fui um Don Quixote, eu fui um kamikaze. Né? Acreditei piamente na arte como instrumento de transformação. Levei essa temática para as exposições, uma exposição Visão e Revisão, Conceito e Preconceito. Então, desde 81, que ela percorre o Brasil, o exterior. E olha que a minha barba estava preta. A Mineirinha, essa exposição foi no Central Shopping, ali em Belo Horizonte, na Afonso Pena. Então, aonde eu passei, eu deixei a minha semente da esperança. Né? Acredito que essa meninada vai ter outra visão. Né? Enfim, então, a arte foi essa ferramenta importantíssima de conscientização, denúncia. Levei o tema para uma exposição em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial. O trabalho teve uma visibilidade nacional e internacional. E também encontrei digamos, um espaço que até então não era abordada essa temática nas universidades. Porque as universidades têm um papel não de formação de profissional, mas de cidadãos. Então, eu levei essa temática abordando temas transversais, mostrando essa meninada que a importância de que eles saiam da universidade já com uma visão ampla social, de inclusão, e não dos valores ter. Né? Eu quero sair daqui um médico, um engenheiro, vou ter meu consultório, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas não, eu me preocupei com os valores ser cidadão. Né? Então, eu encontrei esse vácuo nas universidades. São alunos da Universidade Nacional de Brasília, menina de Brasília, a UNB. Né? Então, isso foi fundamental, tá? Porque é um tema que passa necessariamente pela educação de qualidade, quebra de paradigmas, né? Esse novo olhar. Né? E acho que é importante a gente falar, se colocar no lugar do outro.
E fazia também dinâmicas, pegava uma muleta, e, se fosse você. Né? Então, foi importante essa vivência. Na Universidade de Cuenca, no Equador. Né? Então, você vê, a arte tem uma linguagem universal. Também foi importante, o importante é o seguinte, a meninada universitária, além de ver a exposição, eu fiz uma provocação. Agora vou fazer uma oficina de desenho abordando a inclusão. Então, eu acredito que essa meninada devo ter deixado a minha semente também, tá? Para transformação social através da educação, no meio acadêmico, né? Universidade da UFES, do Espírito Santo Federal. Fiz palestras também, então fui aquela pessoa que levei esse tema para todos os espaços, né? De uma forma bem assim, quixotesca mesmo, heróica, né? Até então não era abordado esse tema, né? Um evento em Belo Horizonte, no Festival Internacional de Quadrinhos, levei o tema também para uma reflexão. A Câmara de Cachoeiro, que a Câmara de Cachoeiro não tem acessibilidade, fui lá cobrar acessibilidade. Lancei um livro, né? A primeira edição, então você vê que a pessoa passiva diante do não. A segunda edição, já o não, já o papel amarelado, né? Então nós estamos quebrando esse pré. Né? E agora numa posição passiva, acreditando na educação como instrumento de transformação. Tá? A temática também passou pela visão pedagógica e acadêmica, né? Porque é tempo de desconstruir preconceito e construir uma sociedade inclusiva. E essa desconstrução passa também pela educação, novo olhar. Né? Vou acelerar. Então, são livros didáticos, tá? Porque eu tenho a honra de ter meu trabalho nas principais editoras, e a imagem ela fala por si. Né? Então, é uma forma de estar levando esse trabalho para a didática, né? Para os livros didáticos. Né? Eu fui muito feliz. Esse aqui é um livro que eu fiz para a USP também, né? Na capa. Esse é ilustrei também um caderno pedagógico na Universidade Estadual de Santa Catarina. Tá? Então, você vê a importância, vê o desenho, depois faça a interpretação de texto. Né? A universidade, eu tive o privilégio de expor pela primeira vez em Curitiba. Foi Curitiba que abriu as portas para mim. Tá? Já fiz, acho que umas 8 exposições em Curitiba. E o trabalho deu certo. Né? Então, passou pelo crivo didático, acadêmico. Tá? Esse aqui é o Instituto Paradigma, em São Paulo, que forma professores para trabalhar com inclusão. E, ao invés de usar os técnicos, ao invés de usar textos, estão usando a imagem para reeducar, né, o professor, né, desconstruindo. Né? Projeto Desenho Amanhã. Como eu tinha alcançado êxito na arte que transforma, eu pensei, por que também não abordar avançar em outras áreas sociais. Né? Eu fiz um projeto Desenhando Amanhã como forma de tirar crianças carentes, né, do risco social. Para aproximar da sociedade, eu falei, por que não aproximar da criança? Porque a criança ela é pura, né? E, como não foi falado aqui, deixei a minha sementinha. Mas essa semente ela só vai germinar se a família, a sociedade regar. Né? Então, você vê que a criança não tem preconceito. Então, eu comecei pela criança, porque via adulto fica difícil. Tá? E eu passei a ser ídolo da meninada. Aqui, olha só, desde criança. Então, você vê... cadê? Eu entro no mundinho dela, rolo no chão. Tá? Então, foi uma forma que eu encontrei para conquistar essa criançada. Esse também é um projeto social, Desenhando Amanhã, são crianças de família desestruturada, do PET. Tá? Então, embaixo de um pé de árvore, eu tirei muitas crianças, né, do risco social, né, usando a arte como instrumento. Né? Então, você vê, mesmo em lugares mais complicados, né, mais importância, a arte ela tem esse papel de cidadania. Aí eu falo de esperança para essa meninada, conto a minha história para ela, que a criança precisa de motivação. Tá?
sempre ao lado de crianças carentes, assistidas por instituições, né? Essa é uma escola do meu bairro, né? Então, eu sou professor de desenho na escola da minha comunidade, tá? E essa é a resposta, né? Ao mestre com carinho. Então, esse abraço é um abraço sincero. Olha o olhar dessa criança, né? Então, a gente precisa cativar a criança. Também, eu sempre falo, aonde a segregação, eu levo a arte, né? Asilo, infelizmente, tem outros nomes, né? Mas, na realidade, os seus familiares estão descartando seus pais cada vez mais cedo. Tá? Parece, digamos, um lixo social. Eles chegam, abandonam seus pais e somem, simplesmente deixam o cartão lá. Aí vem a depressão, né? Vem a loucura e a morte. Eu falei, por que não levar esse trabalho para os asilos? Tá? Então, pessoas que nunca tinham pego num lápis sequer descobriram na arte uma terapia. Essa senhora do meio de branco, já falecida, acho que ela tinha mais de 100 anos. Né? Então, você vê a importância. A arte não tem idade. Também fiz palestras motivacionais numa penitenciária de segurança máxima. E aí eu pergunto, cadê o homem perigoso? Se eles quisessem me pegar ali como refém, pegaria. Mas não, eu consegui desarmar o espírito dessas pessoas através da arte. Né? A arte com consciência ambiental. Numa época também que não se falava em crise hídrica, eu tive a iniciativa de promover um concurso de desenho falando sobre as bacias hidrográficas. Tá? E hoje é uma realidade. Uma criança de apenas 8 anos fez esse desenho. Hoje tem cópia na internet. Mas você vê, né? Uma criança de 8 anos já teve um olhar crítico sobre as questões ambientais, a importância da economia da água. Estou premiando a meninada, incentivando a meninada, mostrando é possível a gente ter uma geração de um olhar de consciência ambiental, cidadania. Tá? Então, eu virei, digamos, como é que chama? Um agitador cultural na minha cidade, acreditando na arte e cidadania, sempre colocando cidadania. Esses são murais na minha cidade, um muro enorme. Tá? Os murais também com temas sobre meio ambiente. Eu coordenei e também fiz meus desenhos também nesse mural. Tá? Lancei um livro também sobre bullying, né? Já que eu estava falando de preconceito, abordei o tema através do bullying e vi que o preconceito estava em casa. Tá? Essa ilustração. Meu filho, você é uma lesma. Meu filho, você é mole como uma lesma. Aí os irmãozinhos, lesma, lesma, e aí começa o bullying. Falei também de uma cultura de paz nas escolas, convivendo com a diversidade, e do desenho para a prática. Nas escolas, eu falo da importância de uma cultura de paz, né, dos valores, da solidariedade, da amizade, enfim. Tá? Então, eu boto a meninada para pensar, enfim. Agora, ganhei visibilidade nacional. Na realidade, quando a gente tem um reconhecimento, o reconhecimento é fruto de um papel que a gente faz sem nenhuma intenção. É apenas o meu dever de cidadão. Tá? Não fiz mais do que a obrigação, meu dever. Mas o trabalho ganhou visibilidade nacional. Fiz um selo para o Movimento de Pessoas com Deficiência de São Paulo, no evento mundial que aconteceu em São Paulo, virou selo e o símbolo do evento a nível internacional. 30 anos do movimento. E depois o reconhecimento, né? Diploma de reconhecimento. A gente fica feliz, mostrando que o trabalho não foi em vão. No Memorial da América Latina, onde esse quadro aí são as carinhas, né, dos Dom Quixotes, essas pessoas botaram sua cara na reta, deram a sua vida em prol do movimento. Tá? Então, a história está preservada no Memorial da América Latina, que é o Memorial da Inclusão. Mas, olhando ali, eu vi que 80% desses heróis, quando eles começaram a falar de dignidade, valores, direitos, era uma utopia falar isso no final da década de 70. Tá?
Mas o movimento começou a ganhar visibilidade só no Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. E desses heróis, desses kamikazes aí, heróis sem capa, né, 80% já estão no andar de cima. Tá? Outros velhos, barrigudo. Então, os heróis envelhecem, porque os heróis são biológicos. Né? Então, a gente está passando esse canudo para frente. Teve um evento em São Paulo, então nós queremos passar para frente para que as novas lideranças assumam esse movimento, né? Porque nós somos a base. Tá? Então, queremos passar legado para essa nova juventude, lideranças. Né? E está aí, na parede do meu quarto, o reconhecimento. Né? Então, isso é um estímulo, é um combustível para mostrar, olha, o seu trabalho deu certo. Né? Esse livro destacou algumas personalidades. Né? Aqui tem um cego, o cego fotógrafo. Né? Vocês conhecem, né? Como é que é? Eu não falo inglês. Não. Ele é esloveno. Né? É um cego fotógrafo, né? O físico, né? Como é que é? Stephen Hoff. Isso foi mais para um livro que fala sobre cotas, né, para pessoas com deficiência. Mas há uma rejeição muito grande por parte dos empresários, então o escritor utilizou a imagem dessas pessoas para mostrar a deficiência é apenas um detalhe. Então, tem que enxergar o ser humano, a sua eficiência, e não a deficiência. E, entre essas pessoas, lembraram do Ricardo também. Então, eu fico feliz de estar no meio desse time. Esse é um exemplo também. O primeiro cego, ele mas chama Dr. Ricardo Tadeu, desembargador. Ele é doutor em Direito. Tem uma história... Tá bom, tá ok, tá bom. Olha, depois eu ganhei a visibilidade, como diz... como é que é? Fui papagaio de muita gente famosa, aí falaram que eu era uma personalidade, né? Enfim, tá? Esse aqui é um embaixador da Itália, Ziraldo, e a visibilidade internacional também. Essa é uma revista francesa que elegeu 20 personalidades do mundo, são exemplos de superação. E desses 20, estou lá, ali de camisa azul na parte superior. Né? É uma revista francesa, eu não sei, não falo francês. Esse é um desenho emblemático também, porque esse desenho está sendo utilizado pelas agências da ONU, no mundo inteiro, falando do modelo médico e o modelo social. Tá? Então, é um desenho. Esse desenho é utilizado em palestra, na formação de profissionais trabalhando com a inclusão. Né? Vocês certamente conhecem o conceito do modelo médico e o modelo social. Meu desenho também foi utilizado na OIT, Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. Então, o trabalho ganhou essa dimensão. Tem uma frase que eu gosto muito, do Leon Tolstói. Ele dizia, se queres ser universal, cante a sua aldeia. E o reconhecimento local, santo de casa. Santo de casa é difícil fazer milagre. Mas, numa festa máxima da cidade, uma escola resolveu me homenagear, está lá a placa, o cartaz, Ricardo Ferraz, Cachoeiro, orgulho de você. Então, isso é muito importante, a gente ter o respeito, a visibilidade na cidade que a gente mora. Tá, os reconhecimentos. Essa é uma comenda, é a maior comenda do município. É o prefeito entregando a comenda a Rubem Braga. Também, numa festa máxima da cidade, é escolhido pela Câmara Municipal o cachoeirense presente número 1. O papel do cachoeirense presente nessa festa, simbolicamente, representa toda a sociedade cachoeirense. Numa cidade, Roberto Carlos, com mais de 200 mil habitantes, o Ricardo representa essa sociedade. Simbólica, né? Mas é uma forma que o meu trabalho ganhou visibilidade. Também tem um cachoeirense ausente, que é um cachoeirense que tem um destaque lá fora. Esse é um sociólogo, Michel Missi, né, que ele é estudioso na violência, e esse canalha aí é o tal do Ricardo Ferraz, que é golpista, tá? O senador, e eu estou no meio dessa cambada, mas fazer o quê? Pede igualdade, não no caráter, né, mas mostrando que é possível. Né? Um clube da elite que discriminou Roberto Carlos. Quando o Roberto Carlos chegou para tocar piano num clube da elite de Cachoeiro, uma socialite falou, eu paguei caro, não foi para ver um aleijado tocar.
e saiu o pau da vida. E o que é esse menino? De muletas, Roberto Carlos. Tá? Então, a elite reconheceu. Eu não sou da elite. Estou lá porque me chamaram. Tá? Me deram um prêmio lá, né? Uma honra ao mérito. Né? E, como diz, como é que é? Confete, né? Nesse clube da burguesia. Tá? Estou ali contra a minha vontade. Conquistei também um espaço na Academia Cachoeiras de Letras, né? Porque eu fui o primeiro cartunista a ganhar uma cadeira na Academia Cachoeiras de Letras. A posse. Também a homenagem, biblioteca, tem 2 bibliotecas, é homenagem ao meu trabalho. E essa é a biblioteca da escola do meu bairro, onde eu dou aula. Tá? Então, mais uma vez, fui reconhecido na minha própria comunidade. O reconhecimento na terra natal, ou seja, em Lagedão, aquela cidade que eu saí invisível, que eu fugi de lá, tá? E que eles também não estavam nem aí para mim. Tá? Mas, claro, depois que eu fugi, depois eu voltei, eu já tinha praticamente quase matado meus pais do coração, achava que eu tinha morrido, mas eu estava fugindo da miséria. Tá? Uma criança de 14 anos não tinha uma noção do que estava fazendo, né? E voltei à cidade. Lagedão, como você sabe, vem da pedra. Da pedra. Então, o Dom Helder Câmara dizia, o deserto é fértil. Tá? Então, eu sou fruto desse lajedo, né? Dessa cidade tão desigual, que tanto discrimina, há uma desigualdade social. E fui visitar o meu habitat, né? Digamos assim, aquele bairro mais miserável, continua miserável, o povo extremamente, crianças sem nenhuma educação. Aí falei para eles, olha, brinquei aqui, mas acredito no seu sonho, tá? Porque se eu conseguir, você também consegue. Então, passei para eles, acredite, siga o caminho, né, do direito, né, não entre na prostituição, no álcool, enfim. Então, na escola, na mesma rua onde eu brincava, eu vi esse desenho. Tá? E que coincidência, um cachorro e o desenho. Né? Eu falei assim, ainda há muitos Ricardos perdidos. Eu tive, acho que mais sorte, não sei, do que esse que está aí. Tá? Então, a arte, você vê, num lugar mais pobre, tá lá a arte. Né? Então, isso é muito importante. E fiz uma palestra para a meninada lá de Lagedão, contando a minha história, falando, olha, acredite no seu sonho, falando de valores éticos, enfim. Então, deixei a minha mensagem. E, finalmente, recebi o DNA da minha cidade, que não está nem aí para mim, tá? Não estava nem aí para mim. Recebi o título de cidadão lagedanense, né? Uma sessão da Câmara simbólica, né, onde eu fiz a palestra. Então, tive o reconhecimento em Cachoeiro, a minha terra que me adotou, e a terra em Lagedão, que é sinônimo de pedra, de resiliência. Né? Mas eu sigo acreditando que é possível acreditar no novo, no amanhã. Né? A gente tem um longo caminho pela frente. Tá? Então, acredito no novo conceito, nos novos paradigmas. Né? E essa aqui é a minha neta. Né? Então, a inclusão começa em casa. E, para terminar, grandes são os seres humanos que, conhecedores de seus limites, tornam infinitas as suas possibilidades. Então, eu gosto muito dessa frase porque ela me alimenta, ela mostra é possível, sim, conhecer limites e possibilidades. Né? Então, acho que eu quero passar essa mensagem para todos. E, falando de arte, para encerrar, todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver, né, de Bertolt Brecht. Tá? Então, eu quero agradecer muitíssimo. Eu estou aqui correndo, então a minha voz não ajudou. Contra o relógio, eu sei que eu embolei. Então, para a profissional ali do intérprete, foi um pouco difícil, mas vocês viu como eu estava, né? Garganta coçando, mas eu até falei sem tomar um copo d'água, porque eu tive que colocar tesão. Tá? Então, a gente tem que colocar tesão em tudo que a gente faz. Tá? Então, a arte é isso. Então,
a luta continua. Tá? Então, eu fiz a minha parte numa época que todos cruzavam o braço. Tá? Eu não quero ser herói, porque os heróis morrem e, às vezes, não deixam legado, não deixam substituto. Mas eu estou muito feliz em saber que tem a maioria de pessoas não deficientes, mas pessoas empenhadas. Então, eu acredito piamente no amor desses arte-educadores que acreditam, sim, é possível uma sociedade inclusiva. Tá? Então, a gente tem que acreditar na utopia, tá? Porque, às vezes, como falei, eu tenho que acreditar na utopia, porque se eu acreditar no sonho, o sonho se torna realidade. E da realidade, o pesadelo, né? Então, eu prefiro acreditar ainda na utopia. Não? É possível, sim, tá? Uma sociedade fraterna, igualitária, enfim, tá? Não vou me alongar, já extrapolei o tempo aqui. Muito obrigado. Tá? Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guere-guere, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento,